Olá! Então hoje já é terça-feira, 18 horas, e a gente vai começar a nossa terceira aula aqui sobre nascimentos durante essa fase que a gente está vivendo, né? A nossa terceira e última aula desse ciclo de 3 aulas sobre nascimentos durante este momento. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, que é o seguinte: quantas de vocês gostariam de ter um parto livre de dor ou sofrimento? Bom, acredito que várias, né? E quantas de vocês gostariam de ter um parto rápido? Também acredito que várias. Agora, melhor ainda, quantas de vocês gostariam de ter um parto rápido e livre de dor ou sofrimento? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Meu nome é Carmen, eu sou psicóloga, hipnoterapeuta, sou especialista em parto livre de dor ou sofrimento. Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre 5 passos para um parto rápido, né, e livre de dor ou sofrimento. Então, por que a gente fala rápido e livre de dor ou sofrimento? Porque a lógica da dor, do sofrimento e da demora no nascimento é a mesma. Então, quando você consegue um, você tende a favorecer o outro também. Então, a gente vai começar aqui falando sobre. São os 5 passos, tá? A aula toda vai englobar esses 5 passos. Depois que eu falar sobre os 5 passos para você conseguir um parto rápido e livre de dor ou sofrimento, eu vou responder algumas perguntas que algumas gestantes me enviaram aqui no WhatsApp, ou então naquele formulário que vocês receberam de questionário. E no final eu vou dar um bônus, são 2 bônus. Um bônus é surpresa e o outro bônus é uma dica especial para o que você faz, né, para preservar o seu períneo bem na hora da saída do bebê. Então, fica até o final que vai valer a pena. Então, primeiro eu vou falar os 5 passos para o parto sem dor ou sofrimento. Quantos são os passos? 5 passos. E depois a gente vai falar sobre. Vou responder as perguntas, né, as dúvidas que me mandaram, e depois eu vou dar esses 2 bônus, né? Um é surpresa e o outro é eu vou falar qual é a surpresa. Surpresa é um e-book, tá? Então é um bônus surpresa, que é um e-book, e o outro é como é que você faz para preservar seu períneo. Então fica até o final que vai valer a pena. Vamos lá, então, para começar, como é que funciona a dor no parto, tá? A gente vai começar falando sobre como é que funciona a dor no parto. Então, já desde 1800, desde o século XIX, que alguns médicos obstetras pesquisam sobre o que leva as gestantes a sentirem dor no parto. Então, tem vários livros falando sobre isso. O primeiro deles se chamava Birth Without Fear, né, Parto Sem Medo, que é mais ou menos 1882, por aí que foi publicado a primeira versão, tá? A primeira edição desse livro. Então, ali ele vai explicando, peraí, deixa eu tomar uma água, fiquei muito empolgada. Então, nesse livro chamado Birth Without Fear, ele explica o seguinte: ele é um obstetra inglês que começa a observar que algumas parturientes, né, especialmente de outras culturas que não eram da cultura inglesa, tinham partos livres de dor ou sofrimento. Então, a palavra dor nem passava pela cabeça delas, nem se fazia presente durante o trabalho de parto dessas gestantes. Então, os obstetras naquela época podiam dar tipo um anestésico, né, inalatório, eles ofereciam para a gestante durante o trabalho de parto, mas ele observava que algumas falavam, mas por quê? Para que eu vou querer isso? Não tem nada doendo. Então, elas até ficavam assim, gente, mas o que tem a ver você me dar um anestésico se eu não tô precisando, não tem nada doendo aqui em mim, né? Então, não só elas falavam, não, pode deixar que eu aguento a dor, não era isso. Não é tipo assim, não, pode deixar que
Não, eu quero sentir porque eu me sinto mais mulher quando eu sinto a dor. Não, eu gosto porque eu me transformo numa mulher mais potente. Não, não é nada disso. Não tem nada de querer sentir a dor nem nada. É simplesmente que a dor não fazia parte da sensação que ela estava tendo naquele momento, né? Naquele momento do nascimento do bebê dela. E aí ele se questionava, gente, o que que faz delas diferentes? Né? Então, normalmente eram assim, mulheres de outras culturas. Lá na Inglaterra tinha algumas pessoas que eram muçulmanas ou eram de outras religiões, então tinha, já era mais globalizado que a gente já há muito tempo, né? Claro que aqui tem pessoas muçulmanas, pessoas de outras religiões, mas vamos dizer que na Inglaterra eles já tinham essa diversidade cultural um pouco antes da gente, né? Então ele percebia que tinha essa grande diferença e começou a estudar. E aí foi que ele chegou à conclusão de que o que fazia a gestante sentir dor durante o trabalho de parto era de fato o medo, por isso o nome do livro Birth Without Fear. Então, que o parto livre de medo, ele é um parto prazeroso, ele é um parto sem dor e um parto rápido, né? Bom, dali muitos outros estudiosos pesquisaram sobre o assunto, né? E aí já o livro mais recente que a gente tem, assim, né? Livro célebre pode ter outros, mas assim, livros notáveis, tem o livro Gentle Birth, que fala, né? Teve o Hypnobirthing, tem o livro Gentle Birth, que faz pesquisas e mostra o porquê da dor, que mostra o porquê do medo levar à dor. Então, como é que funciona a fisiologia do medo? Como é que funciona a fisiologia da dor e da falta de dor, né? Do prazer no parto. Então, em primeiro lugar, a fisiologia do medo, ela é uma coisa muito específica no animal, né? Em todos os animais. Por quê? Porque o medo, ele é um recurso do animal para ele fugir de uma situação de perigo, de risco à vida, de alguma situação arriscada mesmo. Então, a situação de perigo e a situação de parto não são compatíveis. Por quê? No momento em que o animal está vivendo uma situação de perigo, ele não deve parir. Então, vamos imaginar. Então, por exemplo, vamos dizer que uma zebra vai dar à luz o seu bebê. Tá? E aí, de repente, ela vê que tem um tigre vindo na direção dela. Né? Leão, nem sei se tem tigre junto com zebra, né? Tem um leão vindo na direção dela. Ela vai vir aquela adrenalina no corpo dela, vai dar uma. Essa adrenalina vai fazer com que aquele parto que estava começando a acontecer, né? Que o parto ele não é assim, ele é um processo, né? O corpo vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, expandindo o colo do útero e o bebê vai sendo reposicionado e dali ele nasce. Então, estava em processo, esse processo fisiológico que estava ocorrendo, ele é paralisado para essa zebra conseguir correr, chegar num lugar mais seguro, conseguir se esconder, não sei, ou outras zebras, ou uma manada passar na frente, não sei. Ela conseguir sair dessa situação. E ali ela tem seu bebê numa situação bem mais segura. Por quê? Porque senão ela coloca em risco tanto o bebê quanto ela mesma, né? Então coloca os dois animais em risco ali. Então, a fisiologia do medo, o que ela acontece? Ela dá uma descarga de adrenalinas e hormônios supraadrenais que fazem com que a circulação sanguínea vá para as extremidades. Então, ela saia, né? A quantidade de sangue que a gente tem no corpo disponível é a mesma, mas ela manda uma grande parte desse sangue para as extremidades, né? Seja para o animal lutar, seja para o animal correr, seja para o animal voar. Então, é para essas três possibilidades. No homem não é diferente, nós somos animais, nosso corpo é o corpo de um mamífero, né? Por mais que a gente tenha a nossa socialização, nossa cultura, né, vários aprendizados aí, a gente tem a mesma estrutura corporal. Então, numa situação de medo, numa situação de ansiedade, numa situação de pânico, o que acontece? A gente
injeta uma descarga de adrenalina no nosso corpo, e essa adrenalina faz com que o sangue vá para as extremidades e paralise o trabalho de parto. Então, e isso faz gerar uma demora no trabalho de parto, tá? Então, a gente já entendeu a demora no trabalho de parto. Tá bom, mas e como é que acontece essa dor no trabalho de parto? Então, agora a gente vai pensar na fisiologia do corpo, nos processos fisiológicos dos sistemas que a gente tem, né? Os sistemas, a gente tem sistema reprodutor, sistema circulatório, sistema respiratório. Vamos pensar no sistema cardíaco, tá? Cardíaco respiratório. Então, a gente respira sem dor, expira sem dor. O coração bate, circula todo aquele sangue e faz toda aquela troca de oxigênio, tudo sem dor, tudo acontece. Normalmente a gente nem pensa sobre isso, a gente não precisa pensar sobre isso, a gente pensa se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente nem pensa sobre isso. Agora a gente pensando no sistema aí, urinário, né, excretório. Então, a gente vai adquirir, tô pensando na respiração. Então a gente vai tomar água, né? Essa água vai passar por todo o nosso corpo, vai filtrar todas as nossas células, vai passar por todas as nossas células, vai tirar todos os resíduos que já são desnecessários, vão lá ser filtrados lá nos rins, depois vai sair lá pela nossa uretra, tudo sem dor, certo? Tudo sem dor, a gente não sente nem o rim, nem a uretra, nem nada, nem na hora de engolir a água, nada, a gente não sente, né? Tá, então a gente pensando agora no outro sistema, né? Vamos pensar na nossa alimentação. A gente ingere a comida passa por todo o nosso corpo, e aí vai passar por todo o sistema digestório, vai saindo pelo intestino e pronto, a gente faz cocô totalmente sem dor. Isso em uma situação normal. Mas se a gente for pensar, por exemplo, sobre o coração, qual é o momento em que as pessoas podem sentir algum tipo de dor no coração? É no momento de uma parada cardíaca, né? É uma situação anormal, uma situação, é uma exceção, né? É uma coisa muito específica, mas que acontece de se ter dor no coração. E é uma dor que ela não acontece simplesmente no coração, uma dor que ela emana pelas redondezas do coração, né? Então é muito comum que as pessoas relatarem que estão sentindo a dor pelo braço, né? Estão sentindo uma sensação estranha no braço, e aí a pessoa está tendo uma parada cardíaca, né? Então, agora a gente vai falar sobre a dor no parto. Então, a dor no parto, ela acontece de forma muito semelhante, muito similar à dor de uma parada cardíaca. Por quê? Porque não era pra gente sentir dor na musculatura uterina, né? Que o útero tá lá trabalhando, né? Assim como o coração tá trabalhando, tá lá empurrando, o bebê fazendo a dilatação do colo, do útero, vai empurrando, vai reajustando para o nascimento. E não era para ele sentir nenhum tipo de dor, porque ele foi perfeitamente desenhado para cumprir essa atividade, né? O corpo se preparou meses para essa situação, então não tem nenhuma surpresa para o corpo. Se ele estivesse sendo... E tem mais uma coisa, né? Ele tem uma coisa a mais. Ao longo da gestação, o corpo vai diminuindo os receptores de sensação no útero, especificamente no útero. Então, de forma geral, quando as pessoas dizem que estão sentindo muita dor no parto, não é especificamente no útero que elas sentem na musculatura toda que está à volta desse útero, né? Então ela pode sentir nas costas, as mulheres relatam muito dores nas costas, na base das costas, mesmo na barriga, né? Cada uma fala em uma parte do corpo, mas especificamente não tanto no útero, né? Porque o corpo se preparou para não sentir essa dor no útero. Mas o que é que foi que levou a essa dor anormal, essa dor surreal, que dura e que dói, que, meu Deus, parece que tem um caminhão passando, parece não sei quantos ossos estão moendo, parece que não sei o quê. O que é que leva a isso? Depois eu conto a minha história, porque eu acabei não contando a minha história, mas eu passei por um parto doloroso e um parto livre de dor ou sofrimento, tá? Um parto maravilhoso, não só livre de dor, como maravilhoso, sensacional, espetacular, maravilhoso. Então, depois eu conto melhor. Então, o que é que está fazendo gerar dor?
é a falta de suprimento de energia para essa musculatura uterina. Da mesma forma que a musculatura cardíaca não precisaria sentir dor, mas sente dor quando ela começa a sentir uma parada, né, quando existe a parada cardíaca, a falta de oxigênio para aquele órgão, para aquela região. A mesma coisa acontece no trabalho de parto. Quando acontece essa descarga de adrenalina que manda o sangue para as extremidades, esses órgãos internos que precisavam de suprimento de energia maior ainda agora durante o trabalho de parto, já precisam normalmente, né, durante a gestação, mas precisavam mais ainda agora no trabalho de parto, ficam sem esse suprimento que precisava. E é aí que gera essa dor descomunal. Então, o que é que faz gerar a dor e a demora, principalmente? É o medo. Tá? É o medo do parto. Então, são os relatos de outras mulheres, é a forma como o parto é encarado na nossa cultura, é a forma como a medicina trata o parto como alguma coisa muito sensível, arriscada, específica, tá? Não estou falando todos os médicos, tá? Tô falando como a medicina encarou até então, até porque eu acho que tem muito médico muito legal fazendo parto, assim, ó, acompanhando o parto de uma forma maravilhosa, tem vários hoje em dia. Então, é essa forma da gente enxergar o parto. Então, a nossa cultura está impregnada de dizeres sobre o parto como sendo uma coisa ruim e anormal. Então, quando a gente vai dizer assim, tal coisa foi um parto para acontecer, o que a pessoa quer dizer? Foi uma coisa difícil, demorada, trabalhosa, tudo de ruim, né? Foi um parto. Parto significa assim, ó, difícil, demorada, mas ainda bem que acabou, né? Então, isso foi um parto para acontecer, né? Um processo daquele difícil mesmo, né? Isso que a nossa cultura fala sobre parto. E quando alguma pessoa tem um parto, eu tenho até um vídeo aí no meu canal, depois se você quiser dar uma olhada. Quando uma mulher tem um parto bom, né? Quando uma mulher tem um parto rápido, mais ainda se ela tiver um parto prazeroso, um parto tranquilo, um parto assim sensacional, um parto, nossa, conectado com o corpo dela, o que ela é? Ela é parideira, né? Então ela é considerada até uma mulher mais animalesca, né? Uma coisa assim, mas não é uma coisa, não é um elogio na nossa cultura, tá? No vocabulário popular, ser parideira não é um elogio, é uma coisa animalesca, talvez grotesca, menos feminina, apesar de do parto ser uma coisa feminina, né? Só feminina, né? É considerado menos feminino, porque o feminino construído é um feminino frágil, um feminino que não faz coisas grandiosas, é um feminino que é bebeluzinho. Então não é, o parto não é uma coisa feminina, né? Nesse feminino construído, né? Então, é um paradoxo, fica difícil a pessoa já chegar pronta para uma coisa maravilhosa, né? Para tipo assim, melhor sensação da vida dela. É difícil a pessoa chegar pensando assim, pô, mas nossa, agora eu tô pronta para viver aquela sensação maravilhosa, sensacional. Então, quando começam a acontecer as contrações, as ondas uterinas, a pessoa já pensa, tá chegando, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Ai meu Deus, o que vai acontecer agora? E nesse que vai acontecer agora, o que ela faz? Ela acaba contraindo mais o corpo, né? Porque como ela não sabe o que vai acontecer, e ela vem impregnada, né? Essa gestante, essa parturiente, vem impregnada de vários dizeres negativos sobre a chegada do bebê, sobre esse momento, do parto, do nascimento, então ela vai jogando mais adrenalina e vai contraindo mais, e vai gerando mais adrenalina, vai contraindo mais. Eu não falei sobre a contração. Então, a adrenalina, além de tudo, ela contrai, né, a musculatura do corpo. Ela contrai justamente para a luta, para a fuga, né, para correr. Então, não só ela tira o sangue de onde deveria estar, ela contrai a musculatura e ela também ela entra em conflito com a ocitocina, né? Que é esse hormônio responsável pelo trabalho de parto, pela descida do leite, pela conexão de amor entre a mãe e o bebê, né?
Existem outras coisas responsáveis pela conexão, né? O próprio cuidado, a estrutura psíquica da mãe, esse sonho que ela vai tendo com esse bebê, a imagem que ela vai tendo, né? Que ela vai construindo desse bebê ao longo da gestação. Mas a ocitocina é um grande componente desse início de conexão, né? Então, são feitos estudos com animais e aí é assim que se tira a conclusão sobre isso, tá? Ok, então o grande gerador de dor é o medo, né? A expectativa negativa da chegada do bebê e é também a ansiedade. Então, mesmo que essa mãe tenha, não, mas eu tô diferente, eu tô blindada. Por quê? Minha mãe teve um parto maravilhoso, minha irmã teve um parto maravilhoso, então eu já tenho em mim uma expectativa de alguma coisa maravilhosa que vai acontecer comigo, porque se com elas aconteceu, como é que comigo não vai ser assim também, né? Então, se ela já tem essa expectativa positiva, o medo ela já driblou, o medo ela já driblou. Mas existe um outro componente que é o componente da ansiedade. Tipo, ai, será que eu vou ser boa mãe? Ah, meu Deus, será que ele tá com saúde? Ah, será que não sei o quê? Ah, será que tá dando certo? E será que onde será que ele tá? Será que tá aqui? Será que eu tô fazendo direito? Será que é assim? E ai, tô achando que esse médico tá me olhando com a cara torta, ele tá fazendo errado. Ah, não, mas ai, meu Deus, ai, que luz, ai, que pessoa chata, que saco, para de falar. E você, então, assim, essa ansiedade que também vai tirando a gestante da conexão com o próprio corpo, vai gerando descarga de adrenalina, vai tirando ela da conexão com esse momento sublime, com esse momento de entrega, esse momento do parto. Tá? Então, você entendendo esse primeiro ponto, tá? Foram aqui 20 minutos de aula, você entendendo esse primeiro ponto, tá? Que é o passo 1. Você já, assim, tá anos-luz além das outras gestantes que não tiveram esse tipo de informação. Agora, a gente vai passar para o ponto 2. Para você ter um parto livre de dor ou sofrimento, o que você precisa fazer? Então, a gente aqui falou sobre o medo, né? Esse foi o ponto 1, tá? Esse foi o ponto 1. Então, a gente aqui conversando, você estando dispostos a informações positivas sobre o parto, você pensando mesmo sobre a fisiologia do nascimento. Essa aula aqui já está te abrindo boas perspectivas sobre o que é o parto. E agora a gente vai falar sobre o ponto 2. Então, qual é o segundo passo para um parto livre de dor ou sofrimento? O segundo passo é aprender técnicas de respiração e de conexão com o próprio corpo para fazer durante o trabalho de parto. Tá? Isso é muito importante porque no momento que você está em trabalho de parto e outras coisas começam a aparecer, seja um mal entendido com alguém, alguma coisa que não chegou, alguma coisa que ficou mal feita, ou uma data que... Você saber se reconectar com o seu próprio conhecimento, o seu próprio conhecimento fisiológico e voltar a sua atenção para esse momento do parto. Então, você primeiro lidar com medo. Então, o medo essa aula aqui já vai lidar com o teu medo, tá? Já é grande coisa para você lidar com o teu medo. Segundo ponto, lidar com ansiedade. Aí são técnicas de respiração, de visualização, mindfulness, auto-hipnose, técnicas de você entrar dentro se reconectar com a sua essência, se reconectar com o seu corpo, tá? Terceiro ponto, tá? Terceiro passo, o seu companheiro ou companheira de nascimento, quem for te acompanhar lá, que até eu já falei aqui na outra aula que é uma coisa que tem acontecido, é negarem um acompanhante, mas isso é um direito da gestante, então seu acompanhante deve estar 100% do tempo com você. Então, o terceiro ponto é, seu companheiro ou companheira de parto deve zelar pela sua segurança e a segurança do seu bebê. Tá? Então, essa pessoa é a pessoa que vai ter que se informar sobre
a violência obstétrica, sobre os seus direitos, o que pode fazer para te ajudar, né? O que pode fazer para, né, para te acompanhar mesmo, para ser essa pessoa que não está como um espectador, tô assistindo um futebol, tô assistindo um filme, o Game of Thrones, La Casa de Papel, tô assistindo um seriado aqui. Não está assistindo um seriado, você está participando ativamente da chegada de uma pessoa que é tão importante, né? Assim, se for o outro progenitor, né, por exemplo, se for o pai que for te acompanhar, né, o seu companheiro, é a outra pessoa. Então, vocês dois deram início, né, a essa gestação juntos. Essa gestação se desenvolveu dentro da barriga dessa gestante, da mãe, e agora vocês compartilham da chegada desse bebê juntos, numa parceria, numa união. Então, não é participar como um espectador que vai ficar lá tirando foto, não sei o que. Não, é ser a pessoa que está lá. Não, o que você está precisando? Você está precisando, você quer água? Você está bem? Faz um intermédio entre o médico e a gestante. Às vezes a gestante não quer, ai, fala para essa pessoa parar de falar. E aí essa pessoa faz o intermédio, lida. Então, vamos dizer que ele vai ser não só a pessoa que vai zelar pela segurança dessa mãe e desse bebê, mas também vai ser o assessor, vai ser o assessor de imprensa da gestante. Então vai ser essa pessoa que vai fazer a comunicação entre ela e as outras pessoas, para ela poder tá muito conectada com o corpo dela, assim, se ela não precisa ficar falando, eu vou querer. Não, eu quero o quarto mais iluminado. Não, eu quero o quarto mais novo. Não quero esse velho, não. Eu quero o quarto novo do hospital. Não, então eu quero ficar aqui, mas eu quero botar música. Não, chega de música, eu quero ficar no silêncio. Então ela pode estar conectada com o corpo dela, ele fala aqui no ouvido e conversa, e assim ajuda na chegada, ajuda ativamente. Isso é ativo, isso não é passivo, isso é totalmente ativo. Tá? Isso tem um efeito muito positivo no corpo da gestante, no processo de parto, isso é maravilhoso, tá? Então, o terceiro ponto é o companheiro ou companheira de parto ter um papel ativo, saber o que fazer na hora, entendeu? Saber o que fazer e fazer, tá? Ser ativo, não ser um espectador. Bom, claro, além das massagens que tem, né? Mas é o carinho, né? É o cuidado, né? A sensação de cuidado que essa gestante vai sentir por parte do companheiro ou companheira de nascimento. Então, agora o ponto 4 é o seguinte: para você ter um bom parto, uma coisa muito importante é você cuidar da sua saúde e da saúde do seu bebê. Então, o que isso significa? Você tem que fazer o pré-natal, sabe? Se alimentar bem, né? Tomar bastante água, descansar ao longo da gestação, cuidar de você, cuidar do seu bebê, né? E por que isso? Isso é só porque o Ministério da Saúde adverte, a OMS adverte que precisa ter um acompanhamento médico ao longo da gestação? Não é por isso, gente. E você pode fazer isso até à distância hoje em dia, né? Já tem muitos obstetras têm feito o acompanhamento online. Então, ela vai vendo, vai fazendo a anamnese dessa gestante de forma online, mas essa gestante está sendo acompanhada, está sendo vista, está sendo acompanhada, né? Esse bebê também. Não em 100% do tempo, mas a maior parte do tempo tem sido online. Bom, então, para que serve esse acompanhamento ao longo da gestação? Esse acompanhamento serve para você estar tranquila de que você e o seu bebê estão bem. Né? Que o peso dele está bem, está evoluindo, que seu peso, suas taxas de açúcar, sua pressão, você, né, não tem uma situação de saúde grave. Isso te traz tranquilidade no momento do parto. E isso te traz poder de decisão também na hora do parto. Então, não é qualquer pessoa que vai virar e falar assim, mas tem não sei quantas voltas de cordão, que você vai virar e vai falar assim, então eu vou fazer cesárea, entendeu? Se você sabe sobre você, se você sabe sobre parto, se você está entendendo o que está acontecendo com o seu bebê e com você tem mais poder de decisão, você tem mais tranquilidade, você tem, né, você é uma pessoa mais ativa, você vai ser uma mãe mais ativa ali, né, mais protagonista ainda no nascimento do seu bebê. Bom, e aí a quinta coisa, o quinto passo é estar alinhada
com a equipe médica que vai te atender. Então, você, antes de chegar na sala de parto, antes de você ter o seu bebê, é importante que você alinhe com a equipe médica o que você vai querer. Ah, eu quero ter a liberdade de movimentar para onde eu quiser, porque tem coisas que parecem óbvias, mas que são óbvias para você, mas de repente para aquele profissional não é. Ou tem coisas que são óbvias para aquele profissional e para você não é. Então, é muito importante que aconteça esse diálogo, tanto com o obstetra ou a obstetra, né, o obstetra ou a obstetra, ou a pessoa, ou a parteira, né, ou o enfermeiro obstétrico, quanto com a equipe que for responsável pelo bebê, né, o pediatra, a pediatra, que te acompanhar na sala de parto, né? Então é dizer, não, eu quero que o meu bebê seja avaliado antes de fazer qualquer aspiração no meu bebê, eu quero que primeiro ele seja avaliado. Ah, antes de você mandar ele lá para não sei onde, eu quero que primeiro ele venha na primeira hora de ouro. Isso aí, gente, isso é básico, mas tem gente que não faz. Então, na hora de ouro, teu bebê tem que ir ao seio. Tem que ir ao seio. Não tem, sabe? É claro que precisa sair dali numa emergência e ir para uma cirurgia, né? Acontece? Acontece, né? Em casos em que o bebê, e você antes do parto, você já vai saber disso, né? Você tá fazendo lá o pré-natal, você vai saber que teu bebê já, né? Você vai saber se ele tá com situação de saúde ou não. Então, se seu bebê tá em plenas condições de saúde, então ele vai direto ao seio, que é, né, a hora de ouro. Então, isso é crucial para o bebê fazer um imprint do seu rosto, né? Ele olhar para o seu rosto, saber que você é a mãe, vai escutar a sua voz, vai sentir seu cheiro, vai ao seio, né? Assim, vai ao seio, vai fazer a primeira sucção, vai sentir o cheiro do seu corpo, o cheiro do seu leite. Ele vai sentir, mesmo que ele não mame, ele vai sentir isso. E isso vai ser crucial depois para a evolução da amamentação, conexão com você e tudo mais. Bom, então esses são os 5 passos para um parto rápido, maravilhoso, sensacional, incrível, tá bom? E eu vou agora. É claro que, vamos lá. Aqui eu te dei. Você que fez essa aula, você já tá. Se você antes tinha uma visão aqui do parto, você já vai sair com uma visão aqui, né? Se você fizer mais algumas, eu tenho um treinamento online muito mais completo, né? Te falando sobre cada passo, o que fazer em cada fase do trabalho de parto, que tipo de respiração fazer em cada fase, seja na dilatação, seja já no nascimento do bebê, né? Que tipo de atividade fazer ao longo do trabalho de parto, né? Então, é claro que ali você já está com uma situação aqui. Se você faz um treinamento assim completo, né, um acompanhamento completo, você já tem possibilidade de estar aqui, né, no parto prazeroso, incrível, enfim. Mas daqui dessa aula, você já tira conteúdo para ter um parto melhor do que você teria se você não tivesse entrado nessa aula. Então, se você vai ter seu bebê amanhã, você já sabe que você pode fazer uso dessas informações que eu coloquei aqui. No final eu vou falar sobre como preservar o períneo, tá? Vou responder algumas perguntas. Então, quais são as perguntas que eu vou responder? Bom, primeira coisa. Como funciona a dor no parto? Bom, isso já foi respondido. Então, agora eu vou começar as perguntas. Quais são as perguntas? A primeira pergunta é: o que é o parto humanizado? Bom, o parto humanizado é uma forma que a medicina encontrou de retornar o protagonismo do parto para a mãe e o bebê. Então, porque por muito tempo, esse protagonismo, o que faz, o que não faz, qual a posição, que lugar, foi dado para o médico como figura de saber, né? A gente sabe que a medicina, ela tem um posicionamento de saber muito grande, né? Eu não quero de forma nenhuma criticar aqui os médicos, acho que é muito bonita essa profissão. A gente tem ajudado tanto. Se não tivesse médicos, como que a gente estaria nesse momento com a pandemia, né? Assim, graças a Deus existem profissionais, tanto enfermeiras quanto médicos e médicas, né? Mas a medicina em si, ela foi fundada como uma estrutura de saber que sabe mais sobre o nosso corpo
do que nós mesmos, como salvador da pátria, em qualquer circunstância de saúde. Só que o parto não é uma doença. A gestação não é, quando a gente diz assim, ó, a gestação não é uma doença. O parto também não é uma questão, é uma questão fisiológica normal, entende? O parto normal. Mas por quê? Por anos e anos a gente se afastou desse saber, né? Não foi passado de geração em geração, a gente desconfia da nossa própria sabedoria, a gente se desconecta da nossa própria sabedoria, não é verdade? Então, o parto humanizado é uma forma de unir o conhecimento científico, médico, né? A sabedoria médica, o acompanhamento médico, com o protagonismo feminino. Qual que é o problema que eu vejo no parto humanizado? É que muitas vezes, por exemplo, duas coisas. E aí tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre o parto humanizado. O parto humanizado é também um marketing em cima, né? A palavra parto humanizado ou parto natural, ele é uma forma de marketing, né? Que a gente não pode ter certeza se aquela pessoa... Porque não tem normas rígidas sobre como proceder dentro de um parto humanizado. O que tem é que no parto natural ou parto humanizado é respeitado o tempo de parto, o tempo de nascimento da mãe e do bebê, né? Como acontece na natureza, como acontecia com as antigas parteiras, como acontece no mundo animal, como acontece, né, na, na natureza mesmo, né? Então, muitas pessoas podem dizer, não, eu faço parto humanizado, porque eu tenho aqui essa cartilha que você escreve tudo que você quer, tudo que você não quer, e a gente respeita exatamente o que você quer. Mas, de repente, você vai lá e escreve, eu não vou querer anestesia. E aí, lá na hora, você quer anestesia. Aí a pessoa não vai dar porque você não escreveu. Você só vai saber a pessoa que você vai ser quando você estiver lá no momento do parto, né? É claro que o tipo de preparação que você vai ter antes de chegar nesse momento vai fazer diferença, porque você vai entender mais o que os seus próprios sinais, as possibilidades que esse ambiente pode te apresentar, né? Então, a preparação, de qualquer forma, é muito, muito importante. Bom, então, muitas vezes, o outro médico, um pode dizer que é parto humanizado e, no fundo, ele acaba colocando coisas, ideias na sua cabeça que, de repente, você nem gostaria, do tipo, não pode anestesia. Né? De repente, você gostaria, é uma pessoa que gostaria de anestesia. Né? E, por outro lado, às vezes o outro não vai dizer, eu sou parto humanizado, né? Porque não é aquela pessoa que levanta a bandeira do parto normal, a pessoa que faz assim, não, faço o nascimento da forma que for, né? Pode ser cesárea, pode ser parto normal, tanto faz, a mulher que escolhe. Mas quando chega na hora do vamos ver, essa pessoa vai dando esse protagonismo para a gestante, né? Vai falando, não, você quer assim, legal, você quer, né? Enfim, a pessoa tem uma postura de quem está acompanhando e não protagonizando aquele parto, né? Que é isso que é a diferença, essa que é a diferença, tá? Essa que é a grande diferença. Bom, e aí a gente até falou um pouco sobre esse protagonismo durante o nascimento do bebê, que ele tem um impacto muito grande, né, na nossa mesmo, na nossa psique, né, nessa personalidade que a gente vai formar depois do nascimento desse bebê, né? A gente falou que o nosso cérebro vai se preparando para a chegada do bebê, né, desfazendo conexões pela plasticidade cerebral, e quando tem o nascimento do bebê, a gente é marcada, nós mães somos marcadas pela forma como a gente se tornou mãe também, né? Então o parto passa a ser uma oportunidade de liderança, protagonismo, escutar a si mesma, a sua própria inteligência, a sua própria vontade, entender suas capacidades. Então passa a ser uma forma de... é uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Então, outra coisa que perguntaram foi, a doula entra ou não entra no parto normal agora? Olha, de forma geral, agora, durante a pandemia, durante esse momento que a gente está vivendo, para evitar contaminação,
Na maioria dos hospitais, as doulas não estão entrando. Então, nesse momento, se faz mais necessário, né, necessária ainda a preparação, a sua preparação e a preparação do seu companheiro ou companheira, para saber o que fazer. O que a gente faz agora? Agora eu acho que esse sinal de que está acontecendo isso. Então agora a gente faz isso. Então a gente faz essa massagem, a gente dança, a gente caminha, então a gente já vai para a maternidade, a gente não vai. Então se faz mais necessário o conhecimento, o autoconhecimento, né? Durante esse momento, né? A preparação para o parto. Já que a doula não vai estar desde o início lá com você. Bom, e é possível ter um parto normal? Essa é a terceira pergunta, tá? A primeira pergunta foi o que é o parto humanizado. A segunda pergunta, a doula entra na sala de parto. E a terceira, é possível ter um parto normal com incontinência urinária? Sim. Ah, o meu filho gritando aqui. Bom, então é possível sim. É possível ter parto normal com incontinência urinária. E aí o que eu queria falar assim como observação sobre a incontinência urinária? Muitas pessoas, muitos médicos recomendam medicação, né, para incontinência urinária, mas é muito importante que você faça o exercício pélvico também, né? Então tem três nomes para o exercício pélvico. Você pode ver como Kegel, fisioterapia obstétrica, né, ou fisioterapia pélvica e pompoarismo, né? São três nomes para uma mesma função que é exercitar o períneo. É claro que cada um enxerga de uma forma. Então, o que é o períneo? Essa musculatura comprida, né? Essa estrutura muscular que sustenta bexiga, né? Bexiga, e aí tem aquela saidinha lá da uretra. Ai, não trouxe não trouxe meu... Eu tenho uma estrutura aqui, mas não vou pegar que não vai dar tempo. Mas, então, tem a saída da uretra, tem o canal vaginal e tem o ânus, né? A saída do sistema digestório. Então, essa estrutura muscular forte, ela sustenta todo o peso do que tá das suas vísceras, todo o peso do que está dentro da sua barriga. E depois vai ser a musculatura que muitas vezes é usada na hora do nascimento de fato do bebê, então na hora da saída do bebê. Então a pessoa faz aquela força, e aí faz aquela força descomunal, faz aquela força, e vai com isso gerando também maior incontinência urinária, hemorroida, né, e muitas vezes a própria laceração. Então agora a gente já vai falar. E qual é a solução para isso? Então, uma solução que eu acho que todo mundo devia fazer, independente de ser gestante, não ser gestante, ser homem ou ser mulher, é fazer esse exercício pélvico, porque ele não é ruim para ninguém, ele é bom para todo mundo, ele te ajuda lá ao longo te ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, ter uma qualidade não só sexual, mas também não ter escapes urinários, né? Aí depois, na sua terceira idade, né, te ajuda. Não tem pessoa assim não tem idoso assim que levanta e acaba soltando um pum? Tem? Então, isso é flacidez dessa musculatura, é falta de força do períneo, né? Não é porque a pessoa ficou, você ficou folgado, você soltando pum. Não, a pessoa não tem essa flacidez. E é por isso que tanta gente usa fralda geriátrica, é por essa flacidez. Então, como qualidade mesmo de vida, qualidade sexual, vale a pena você fazer esse exercício pélvico, tá? Eu falo mais um pouquinho também no meu treinamento, mas o que vale aqui hoje, para o que a gente está falando aqui de incontinência urinária, é isso, tá? Bom, então, é possível ter parto... Isso, é possível ter parto normal com incontinência urinária. Eu devia ter deixado essa pergunta por último, mas eu vou ler as outras e depois eu vou falar sobre como preservar o períneo na saída do bebê, tá bom? Fica até o final. Então, queria saber como preparar o mamilo para saber também e também saber sobre a pega correta. Eu tenho treinamento completo sobre amamentação. Queria ter informação sobre o desenvolvimento do bebê mês a mês, sono do bebê, carreira depois da maternidade. Bom, vamos falar então aqui agora sobre o períneo, depois eu falo sobre esse treinamento que eu tenho e entrego o e-book também, tá?
Bom, mas esse treinamento ele não tá com turma aberta, tá? Eu só vou falar sobre ele, mas eu não tá com turma aberta neste momento, tá? Bom, então, sobre como fazer com que o seu períneo continue íntegro durante a saída do bebê. Então, lá a gente falou sobre a estrutura do períneo, né, dessa musculatura. E aí, como musculatura, eu vou falar para você como é que você faz para você preservar o seu períneo na saída do bebê. Como é que você vai fazer? Então, muita gente faz essa contração, né? Até muito comum você ouvir assim, o médico falando, faz força agora, faz força agora. Você não escuta, não faça força, não faz força perineal. Por quê? O fundo do útero já está fazendo essa força. E o pezinho do bebê também está empurrando o fundo do útero lá para ele sair. Então, tem uma força dupla aqui acontecendo para esse nascimento, né? Para a chegada desse bebê. Então, um é o fundo do útero, outro é o pezinho do bebê, né? O bracinho, ele mesmo se movimenta para a saída dele. Isso é válido para bebês que estão cefálicos, né? Então, estão com a cabecinha virada, principalmente. Então, isso é válido principalmente para bebês que estão cefálicos, então, que estão com a cabecinha voltada para baixo, e aí podem empurrar com o pezinho lá no fundo do útero. Então, o seu fundo do útero vai fazendo a contração, vai fazendo a movimentação da musculatura. E o pezinho do bebê também vai empurrando essa musculatura. Ele vai empurrando, ele vai se reposicionando, vai se reposicionando, vai se reposicionando. E aí, ao invés de você fazer força na hora do nascimento dele, na hora de fazer... E aí fica aquele pessoal, faz força agora, faz força agora. Você, faz força agora. Você não escuta, finge que não tá ouvindo. Você se conecta com o seu corpo, relaxa o seu períneo, relaxa a região perineal. Não faça força. Inspira profundamente e deixa que o bebê vai fazer essa força junto com o seu fundo do útero. E ele vai nascer. Por que isso? Por que a gente deve fazer isso ao invés de fazer a força? Porque quando a gente faz a força, a gente soma 3 forças. Tanto a força do fundo do útero com a força do pé do bebê e com a força essa força pélvica, né, que a gente faz. Então, a gente faz 3 forças. E essas 3 forças fazem com que a musculatura do períneo faça assim, tum, porque é muita força junto. Agora, se a gente deixa para a suavidade da movimentação do fundo do útero junto com a suavidade do movimento do pezinho do bebê, essa musculatura vai se abrindo assim, ó. Ela vai acompanhando essa movimentação. Ao invés dela vir de forma abrupta, assim, tum, ela vem vindo suavemente, vai distendendo, vai se alongando a cada movimentação da cabecinha, do corpinho e vai acompanhando essa movimentação toda. Então, quando você relaxa o seu períneo, você preserva o seu períneo. Então você acha que, não, mas eu vou fazer isso, vai ser mais rápido. Tá, mas a gente já foi trabalhando a velocidade do nascimento ao longo, né, do trabalho de parto, que é você manter sob controle tanto o medo quanto a ansiedade, né, fazer as respirações, as visualizações. E depois, no final, você deixa a movimentação suave do bebê e do seu fundo do útero trazerem seu bebê para o seu colo. Então, ao invés de você fazer também aquela movimentação, você relaxa o períneo, né? Você relaxa exatamente o períneo e o seu bebê vai nascer com suavidade. Vai nascer com suavidade, vai ser maravilhoso, vai ser sensacional. Vai ser suave, maravilhoso, sensacional, esplêndido, né? Se você me perguntar assim, qual é a saudade que eu tenho do meu parto, do meu segundo parto? A saudade que eu tenho é dessa passagem, desse momento. Então, eu quero também falar uma coisa que eu acabei não falando, mas que o parto, ele faz parte de um acontecimento sexual que aconteceu lá no início da gestação,
né, essa interação toda, né, de amor e de ocitocina que vai acontecendo ali no útero, né, na barriga, e depois que culmina nesse evento que é sexual, que é o parto, né, que é o nascimento do bebê. Então ali naquele momento você está com o máximo de todos os hormônios sexuais que você vai ter na sua vida. Você não vai ter outra oportunidade na sua vida de vivenciar tantas endorfinas e ocitocinas e tudo isso tá nesse marinhado. Então, aula. Quero dizer mais uma vez. E sobre as pessoas, foram várias pessoas que perguntaram também sobre a amamentação, né? Então, esse não foi o foco dessa aula especificamente. E o que eu pensei, não estou com a turma ainda aberta, mas estou planejando abrir, desse meu treinamento que chama Meu Parto Perfeito, né? Que te ajuda a ter um parto assim, sensacional, maravilhoso, prazeroso, enfim, conectada com o seu corpo, te ajuda a se conectar com o seu corpo. Mas eu pensei em algumas coisas que são as dúvidas das pessoas. Então, eu tenho esse treinamento de amamentação, tenho esse treinamento de parto, e eu pensei em reunir os dois, né? Até se você for tentar agora se cadastrar, não vai dar certo, porque eu ainda não fiz isso, eu vou fazer ainda, né, na plataforma que chama Hotmart, uma plataforma digital. Então, são dois treinamentos que eu tenho. E aí, vou reunir os dois, tanto, né, o de parto, já a gravação que eu tenho toda sobre parto, vou juntar esse treinamento, né, como bônus, essa parte toda de amamentação, que fazer, como preparar o seio, como fazer o desmame de forma gentil, né, lá na frente, suave. E também vou adicionar outras coisas, como acompanhamento quinzenal das gestantes, né, para essas gestantes que estão com muitas dúvidas sobre o mês a mês do bebê, o mês a mês da gestação. Então, fazer um acompanhamento quinzenal com as gestantes online, presencial ali no Zoom, entre outros vários bônus. Bom, mas hoje eu não vou falar sobre o curso, mas você já fica sabendo que eu tenho, né? E aí a gente, se você tiver interesse, depois a gente entra em contato. Você tem essa paz, você tem essa tranquilidade que você tem, que você já tem capacidade de dar para você mesmo, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas, e a gente volta a se falar ali pelo WhatsApp, tá bom? Um beijão!